Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez com o nosso canal podcast Conexão SP300. Quero agradecer aqui aos nossos colaboradores, a nossa equipe aqui da produção e também hoje as duas lendas aqui que está conosco, o Sargento Roberto Camilo, Sargento Fausto, dois caras que tem história pra caramba. Já vai lá, já curte o nosso canal, se inscreva no nosso canal para que você possa ir, clica no sininho lá para sempre estar chegando novidade para você. E antes de nós iniciarmos aqui, pessoal, eu vou ir falando aos poucos o nome das pessoas que acreditam nesse projeto, que estão aí dando toda essa força para que isso aqui aconteça. Nós temos aí a Santa Casa Saúde. Você que não tem plano de saúde, vai lá, procura o pessoal na rua Oscar Rodrigues Alves, bate um papo lá para fazer um negócio bom. Marcílio Motos, você que tem a sua motoca aí, precisa fazer uma revisão, procura o Marcílio ali na rua 12 de outubro, no bairro Santana. Temos aí a Araçá Bike, você quer fazer um exercício, precisa fazer uma manutenção na sua bicicleta ou comprar para presentear alguém, procura o Maico lá na rua do Fico, que eu tenho certeza que ele vai fazer um negócio muito bacana para você. E também o Roberto Escapamento, lá na Avenida José Ferreira Batista. Você que precisa fazer a manutenção do freio do seu carro, do escapamento, quer colocar de repente um escapamento esportivo, procura o japonês lá, o Roberto Escapamento, vai fazer negócio bom. Pessoal, e aí? Hoje, Fausto? Carga do podcast seu agora, já sou carga. Já carga, pô. Vai fazer parte aqui com a gente. Aqui. Camilão. Temos bastante história junto também, né, Camilo? Anos de bico junto aí, né? E dá um livro. E aí tem uma galera pedindo pra essa dupla aqui, que queria ver vocês dois, esse bate-papo. Fala mentira pra caramba, velho. Então, cara, acredito que hoje o Fausto já se apresentou aqui. Quem acompanhou o outro episódio, né, que o Fausto teve, já conhece um pouquinho da história. Mas, Camilo, de uma forma aí simples, né? Como foi a sua trajetória aí? O que motivou você a entrar na polícia? Não, sem antes de mais nada, obrigado pelo convite, né? Prazer imenso estar aqui junto com vocês. Essa fera aqui, gosto desse cara pra caramba, né? Rapaz, desde moleque, as brincadeiras favoritas ali era polícia e bandido, né? E o detalhe é que ninguém queria ser o bandido, só queria ser o polícia. As condições não eram muito boas, né, para ter brinquedo. Morava naquele núcleo da Alvorada ali, logo no começo, abaixo da Baguaçu. E tinha a minha família, a família dos Justinos, né, que foram os primeiros a entrar na PM, o Josué, o Jonatas e o João Weber, né. E eles foram puxar a fila, né. Aí até que, posterior, conheci o Coronel Draghi, era tenente na época, começamos a fazer musculação junto, né. Reencontrei o Joel de Almeida, e os caras, não, você tem que entrar. E aí, cara, prestei o concurso em 1997, dia 24 de março, iniciei a Escola de Soldado. 97. Bacana. E, assim, antes de começar, o Fausto, os caras ficou sabendo que você vinha aqui hoje? Os caras da SAICO tá tudo louco atrás desse. E aí, cara, pediram para eu perguntar para você qual que Se perguntar, eu falo. Tem um cara, disse que tinha um cara perigoso, era Satuba, mas disse que o cara era zica. E aí vocês foram abordar o cara, um tal de Tim. Isso. Né? Quem que é o Tim? Conta pro pessoal. E o pessoal quer saber quem é o Tim. Ô, Nevinho. Essa aí não era... Nevinho. Ele já mexeu, agora não tem jeito. Eu não queria, né? Naquela época, o telefone Motorola pequenininho, ele vinha com o nome da... O cara colocava muito apelido. Os caras tiravam o nome da operadora e colocavam o apelido, né? E aí a gente abordou um cara, eu fazendo a segurança do encarregado, que era o Nevinho, e os outros dois fazendo a segurança dos outros dois indivíduos abordados. E na entrevista, ele começou a entrevistar o cara e tal, vai daqui, vai dali, e perguntou, você tem vulgo? Eu não tenho não, senhor. Pra quem não sabe, vulgo é apelido, viu, apelido. Pessoal? Aí o Nevinho falando, como é que você não tem apelido, cara?
Olha aqui, ó. Quem que é o tio? Aí o cara olhou pra ele e falou, é operadora, senhor. E eu, firmei, né, meu, pra não rir na frente do ladrão, né, cara? Segurei e ele olhou pra mim e eu fingi que não tinha escutado, né? É isso aí, então, vai colocar você, então, pesquisar e área. E eu segurei em copa, né, meu? Um quarteirão, Não dois... tinha ouvido nada. Hã? Achou que não tinha ouvido nada. É, eu não... Quieto, né? Virou um quarteirão, 2, 3, eu falei assim, meu... Puta, velho, Tim, cara. Aí ele, ô, cara, você escutou, meu? E ele meteu esse daí, velho. Chamou o vagabundo de operadora Tim, velho. E ele achou que era apelido. Mas o interessante da polícia, cara, que é que eu falo pro Camilo, falei pro Tomás, tem ocorrência boa, tem ocorrência boa que começou ruim e ela se tornou boa, tem ocorrência que os bastidores não são contados no histórico do BO, né? E tem as vaciladas que fica só essa aqui, ele deu essa pasada aí, né? Mas, rapaz, tem ocorrência aí que eu vou falar a verdade pra você. Tem bastante. Sim. E eu vou mandar o Recruta parte 2. Pode mandar, Nelson? Com certeza, pô. Pra quem não sabe, no episódio anterior, o Fausto contou a história De quando era Recruta parte 1. do Recruta parte 1. Que o recruta, ele acha que é muita coisa, sai do específico e vai pra rua, né? Eu tava na Imigrantes, porque eu e o finado Coqueiro, que era meu parceiro, né? Não gostava de usar bermuda, cara. Não é porque a perna era feia, não. Eu não queria ficar na praia lá. A gente queria abordar vagabundo, né? Desde o começo a gente já queria vibrar. E pra cima de vagabundo. Começou uma gritaria na Imigrantes. Pega ladrão, pega ladrão. E o Camilo vai lembrar, você vai lembrar. Naquela época a gente tinha um sistema que potencializava o Mike. Você vai lembrar. A gente usava a bombeta, não usava? Sim. Quando virava pra trás, irmão, ninguém segurava o Mike. Agora o Falcão, campeão dos campeonatos. Virou pra trás. Você lembra? liga Tinha o Mike, motor. você vai ver vídeo antigo, o cara vira bombeta. Vira pra trás. Ali é o seletor do foda-se. E nós já pra correr, nós virou a bombeta. Parece que vai até ficar uma aerodinâmica melhor, né? E corre daqui, corre dali, pegamos um cara, um tal de Caveirinha, velho. Não lembro até hoje. Não esqueço até hoje. Caveirinha. Grudamos ele, o cara tava só o osso mesmo. E jogamos no rádio, né? Ô, Copom, um indivíduo aí, tentativa de Bravo 4 da Imigrantes, vítima, um indivíduo positivo, tático encostando. Quem que é o indivíduo? É o Caveirinha. Positivo, não sai com ele daí. Segura ele aí. 2 semanas antes, nós estávamos dando muita cana lá no ostensivo a pé. E um cabo antigo falou assim, 6 meses. 6 meses, pra quem não sabe, é o polícia novinho que os antigão chamavam de 6 meses. Ninguém coloca a mão em ladrão de vocês, cara. O ladrão é seu, ninguém coloca a mão. Não deixe colocar a mão que você vai responder o IPM, vai ser mandado embora porque colocou a mão no ladrão de vocês. Não coloca. Quem coloca a mão é o polícia, ninguém mais coloca. E a gente sempre se espelhando nos antigos, né? Falei, negão, ninguém mais coloca a mão em ladrão nosso não, cara. Ferrou, velho. Esse Caveirinha tinha feito um Bravo 4 na loja de semijóias da Sargento do Tático. E naquela época, você sabe, né? Só de bigode tinha minha idade, os antigão. Cara, eu falei assim, chegou o CGP Operação Verão, já ganhou que ia dar merda, né, ganhou na Rede Rádio, e ele sabia que os caiçaras sabiam que era o Caveirinha tinha feito um assalto. Chegamos na delegacia, apresentar a ocorrência. Daqui a pouco, ostensivo da Migrância, vocês estão por qual QTH? Pela delegacia. Falei pro tático, né? O 90. O 90 encostou na delegacia, velho. O Caveirinha tava no corró onde vai fazer o QEPA, qualificar. E o negão começou a fazer o BO e virou pra mim e falou assim, ó. Lembra que o cabo falou? Ninguém coloca a mão no vagabundo nosso. E lá, a civil corria com a PM pra caramba. Corria, era fechado.
Quando eu cheguei lá, tinha uma roda de tatiqueiro e o Caveirinha no meio. Não tava batendo, mas tava sumariando ele na resenha, tava perguntando as coisas pra ele, o que tinha acontecido e tal. Eu fui na cela e falei, ô sargento. O sargento olhou assim e fala, ninguém coloca a mão nele, hein? O preso é meu. Cara, foi a primeira vez que eu vi que não era ninguém, cara. Ele virou pra mim e falou assim, ó, ô recruta, vai tomar no seu nariz. Rapa fora. Cara, eu virei as costas, fui lá pro negão e falei assim, não dá certo que o cabo falou não, velho. Então, recruta parte 2, acha que sabe alguma coisa e no fundo não sabe nada, velho. É igual aconteceu na outra parte lá. Depois que eu fui cair a ficha, que você vai se moldando com policiamento, né? E vai sendo polícia que eu virei hoje, né? Mas é as pancadas da vida. E tem mais, viu? Não, e hoje vai ser o dia, viu, pessoal? Acompanha, já se inscreve, compartilha o nosso canal aí, vai lá, se inscreve no nosso Instagram também, ativa o sininho aí, que eu vou dizer pra você, hoje aqui é pista quente a dupla aqui. Tivemos aí a última do Fausto do Tomás também. Mas aí a coisa aqui... Você lembra que eu falei do Camilo, que era a minha logística, que eu pegava tudo? Sim, até o batom. Batom não, mas sabonete, o que tinha só no Zé Cueca, mais de meia. E não adiantava, ele cortava o sabonete no meio mesmo. Ele ia lá, catava no meu armário, cortava o sabonete. Foi a época que eu mais economizei na PM, foi nessa Mas não é só sabonete, não. Aí ele usava a graxa para engraxar o coturno e já tomava da minha mão o caol para limpar o braçal. A escova, tudo era ele, velho. O armário dele ficava aberto. Não coloquei, falei pra você que eu não colocava cadeado? Falou. Nunca coloquei, porque os caras davam um jeito de abrir, então já não colocava porra nenhuma. Os caras abriam, hein? Abria, jogava pó de bomba. Não, top demais, cara. E aí vou falar mais um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores. A TWG Comunicação Visual, lá do meu amigo Charles. A M Agro Rações, do nosso amigo Cabo Marcos Roberto. Suco. Eu digo aí, ó, você que assiste o nosso canal, pô, dá uma força pro nosso amigo Marcão lá na Amador Bueno, Carlos José Caetano, Ruas. Fala assim, cara, se nós somos polícia não nos prestigiarmos, né? Tá vendo ali que o polícia tem a casa de ração, todo mundo tem um cachorrinho lá, um gatinho, vai lá, pô, dá uma força pro cara. A Demolicar, autopeça, comércio de peça usada ali na rua Guapi, procura meu amigo Fidelis. Clube de Caça Araçatuba, que é o clube de tiro, né? E chama lá Clube de Caça Araçatuba. O Fausto, nós conversamos. Você já foi lá, Camilo? Não. Na rodovia Marechal Rondon, depois que você passa ali o Clube dos Advogados, cara, é top demais, o lugar lindo, stand de tiro lá, o cara é parceiro, o Lucas, pode procurar ele lá. E a MK Engenharia do meu amigo Mohamed, você que vai construir aí também, precisa fazer um projeto da sua casa, do seu comércio, procura lá a MK Engenharia. Camilo, mas e aí, cara? Conta um pouquinho pra gente aí, ocorrência boa, deve ser lembrada, não pode ser esquecida, cara. Tem bacana assim, tem aquelas ocorrências que vão fluindo durante o trabalho, né? Eu recordo, teve uma época que estava trabalhando eu, o Fausto, o Coqueiro e o Sargento Espadim, né? E tinha tido roubo na casa de um... Ele era... alguém do esporte aí, né? Ele fazia parte da Secretaria de Esporte. Da Secretaria de Esporte. E tinha tido um roubo na casa dele. Até então, o pessoal só falava um nome. Não tem mais. Não tem mais nada. E a gente, durante o patrulhamento, a gente achava que era um cara totalmente diferente do que a gente encontrou, né? Até que a gente encontra o cara e começa a conversar. O Fausto, com essa lábia dele, né? Conseguimos ver que era ele. E aí, cara, só pra você ver como que o roubo foi aqui pro lado da lagoa, né? E a gente achava que tinha esse gente ali. Mas não, cara, foi achar o cara no Paraíso. De lá, ele nos conduziu até a beira do córrego, cara, no Água Branca.
para entregar onde estavam as armas, as coisas todas. Então, você vê que é aquela coisa assim que aquela dinâmica, deslanchando, né? Começa deslanchando. Isso aí a gente conta um resumo, né? Mas lógico que é uma ocorrência de demorar pelo menos aí 3 horas para poder juntar tudo e apresentar. Puxando um fiozinho. E ele é conhecido, esse cara, viu? Esse cara é conhecido. E chamou, teve repercussão na mídia, né? Teve repercussão. Ele compareceu no plantão, né? Para fazer o reconhecimento Aí, aos poucos foi levantando, alguns acabou ficando a cargo da Polícia Civil na parte de investigação, né? Você falou do stand de tiro. Lembrei da rodovia SP-300. Esse dia eu estava escutando o Coronel Paganoto. É Paganoto, né? Paganoto. Ele falando do capotamento da entrada de Tatuí ali, né? Tava eu, Dar, Neguinho, tá melhor, graças a Deus, e o Tropeço, que era o sargento Morari. E aquele dia ele queria dirigir de qualquer jeito, cara. Ele já foi piloto, né? E ele, deixa eu dirigir um pouco, deixa eu dirigir um pouco. Eu falei, você foi pro Cefap, você não vai dirigir. E a gente acaba dessa zoeira, né, meu? E aí pagou um Bravo 4, perto da chácara do advogado. Bravo 4 é roubo, pessoal. Roubo. Teve um roubo perto da chácara do advogado com retenção de vítima. O Thor foi no local, jogou um pouco de... Jogou que teve uns disparos de arma de fogo no local e tal. Prenderam um e o restante se evadiu. Inclusive um é o que matou o cara do gelo lá. Sim. Que é o branco, que é o que nós prendemos. E a gente foi pro local, prendemos o branco, delegacia. Quando a gente tava saindo, vamos passar no lanche na Luiz Pereira Barreto? Vamos pegar um lanche lá e pegamos um lanche e tal. Saímos para hangar. Daqui a pouco jogou na rede que tinha um dos caras tava saindo sentido a rodovia e tinha efetuado disparo de arma de fogo. Nessa hora o Neguinho passou a viatura do Morari. Eu vou deixar o senhor dirigir até o CPI pra gente hangar. Parece que o diabo esperou ele entrar na viatura e pagou essa porra dessa ocorrência aí, velho. O Morari tinha um pé, cara. Ó, era isso aqui, ó. O Negão, o Morari, que é delegado agora, né? Desse tamanho assim, ó. Enroscava no acelerador e no painel. E você imagina depois que tava atolado na 6 cilindros. Irmão, esse cara começou. Entrou na Rondão. Falei, não vai sobrar nem a funcional na carteira, velho. Eu segura o sargento. Ele, não vai pegar, não, vamos pegar. Entramos na Rondon, cara. Quando entrou na Rondon, pra chegar na chácara do advogado, tem umas entradas ali, né? Sim. Eu falei, caralho, sargento, passou. Ele deu uma reduzida, que ela chegou a juntar assim, ó. Parecia um gato. Juntou. Ele meteu uma ré e foi fazer uma presença, irmão. Ela levantou a testa pra cima. E girou. Aí, irmão, só vi arma rolando pra cima de mim. Munição, saco de bomba. Tudo que tinha na viatura foi cair em cima de mim, cara. Capotou. Aí, dá aquele silêncio, né, meu? Era à noite. Eu consegui ver ainda as viaturas do comando de força, que na época era o Tenente Osni, passando outra viatura pela estrada de terra. E a gente ali tombado na Rondon com a barca cinza e tudo escuro, irmão. Pronto pra dar merda. Aí eu vejo ele falando assim, escutei ele falando assim, Neguinho, você tá vivo? Aí o Neguinho, tô. E o Neguinho rapidinho já tirou o pé, porque ele é pequenininho, né, velho? O pé dele já desencaixou. O Morari tava preso. E eu fiquei preso no puto que pariu, né? E com o material em cima de mim. E eu quieto. Zonzo. Quieto. Aí o Neguinho, tô bem. Aí ele, Neguinho, o Boca morreu. Aí eu, não morri não, caralho. Não morri não. Ô, essa porra tá descendo aqui, velho. Será que é o peso? Dá licença aqui, pessoal. Tá parecendo um banco da... Não precisa cortar não, tá? Aí... Sou assim mesmo. Eu vou contar do capote depois pra vocês verem que ele é do jeito mesmo. É assim mesmo. Aí, cara, graças a Deus, cuspi uns cacos de vidro lá, o Dar machucou a orelha, o Morari ralou um pouco, saímos inteiro, cara. Inteiro. Aí nós começamos a comer o lanche, velho. E a barca virada. Virada. Chegou o guincho, aí que eu lembrei do Coronel Paganoto. Ele
Nós já fazendo um cálculo, né? Não, aqui nós leva em tal lugar, dá uma levantadinha, tal. Fazendo a conta de como ia ficar Os QSA. o QSA. Irmão, chegou o guincho. Juntou nela, amarrou. Na hora que levantou, soltou, velho. Aí, meu parceiro. Acabou de prensar. Não, aí foi o coronel Paganoto falou que tava ruim. Aí detonou tudo. E quem foi que arrumou foi você que fez o COI lá com o seu Carlos. O seu Carlos que ajudou nós, cara. Não, Ajudava muito. E o Coronel Paganoto, eu fiz contato com ele já. Convidei ele pra vir aqui no canal. Corrência boa. E ele disse que vai vir aqui. Ó. Já passou o contato da assessoria dele. E disse que agora, começo do ano, quer vir para Araçatuba. Vai vir aqui dar uma entrevista pra gente também. Bateu. Entrevista não, né, cara? Que eu falo que você quer bater papo, né, cara? É mostrando também o lado que não aparece, né? Com certeza. O lado que não aparece. É o lado que às vezes até a gente omite, né? Pra não... Fala do capote. Fala do capote. Quer fazer que ele desse jeito mesmo, cara. Quando veio a autorização pra gente usar capote novamente, que tinha parado durante um tempo, né? A gente recebeu um patrocínio, veio os capotes tudo novo, né, Fausto? E, cara, tá, a primeira vez que nós fomos pôr o capote, rapaz, encostamos na base do Jussara. De frente pro espelho. Eu fui, coloquei o capote e esse cara não sai de dentro do alojamento, cara. Eu falei, mas caramba, né? Aí eu falei, não é possível, bicho. Será que eu cheguei lá, cara? Ele pulava, né? Ele pulava, colocava o cinto assim. Falei, o que é, Fausto? Eu sou jegue demais aqui, eu não consigo me arrumar. O jeito que eu arrumava não ficava bom, velho. O capote torto pra lá, torto pra cá. O cara baixinho, velho. O cara baixinho igual eu, a única coisa que serve nele é roupa de vendedor de rede, velho. Se colocar uma bermuda, um sapatênis, ele vira vendedor de rede. Não dá, velho. Não dá. Rapaz, e ele saiu de dentro desse alojamento e eu chorava de rir, né, cara? Não aguentava mais aí. Aí ele inventou de fazer um omelete, lembra? Cara, a granja dava ovos pra base lá, sobrava, né? Ele vou fazer um omelete, a gente tinha 4. Eu não sei o que esse cara fez, não sei quantos ovos ele colocou lá, sei que começou a transbordar da panela. Assim. A gente em 4 tinha omelete para uns 10, né? Chamou a companhia inteira. Olha, bicho, só presepada, cara. Rapaz, você sempre manda olhar para aquela câmera ali, né? Uhum. Eu sempre que eu tô com um rapaz novo de polícia, eu falo assim, que eu escutei do antigão. O que sai da sua boca, volta pros 2 ouvidos. Então vê o que você vai falar. Às vezes o silêncio ele é melhor que você falar besteira e ladrão velho não é ladrão bobo, entendeu? E eu tive uma ocorrência que eu não lembrei do que o coroa tinha falado pra mim, né, meu? E eu já tava malandro de rua. Mais que essa zoeira minha aqui, né, cara? Tapetininga tinha uma quadrilha de travesti, cara. Por que era difícil de prender ela? Porque ninguém queria testemunhar. Tinha um mercado, salvo engano, é o Extra, de esquina. E tinha um semáforo de 4 tempos, 3 tempos. Era demorado o semáforo. O travesti ia passando, que era um ponto deles, mandava a mão na maçaneta do carro. E a maioria era homem e idoso. Sentava e falava, me dá dinheiro, senão eu vou falar que você estava fazendo programa comigo. Puta. A situação... Extorquindo. Mas a situação, se você colocar no lado da vítima, cara, qualquer viatura que chegar vai achar que ele tava com rolo, né? E aquele dia ele pegou um coroa, que o coroa... A gente tinha informações que acontecia isso aí, mas a gente não tinha uma testemunha que colocava no papel e ia pra delegacia. E esse coroa afirmou. Apontou um por um dos travestis, cara. E aí no patrulhamento a gente sabia onde eles moravam. E um morava num predinho, cara, que era o que entrou no carro. Quando eu cheguei na casa, até me surpreendeu. Eu subi a escadaria assim, né, cara? A gente subiu em 3 polícias. Subi uma escadaria. Quando ele abriu, ele tava sem a peruca. Ele era um morenão, cara, bundudo. E ele tava parecendo Tomás, velho. Sem... Aí, Tomás, ó. Aí, ó. Não, parecendo Tomás, cara. Sem o cabelo Sacanagem. e sem bunda, cara. Aí eu olhei assim, né, meu? Com a arma na mão, eu olhei e eu vi a calça dele com enchimento. Uma calça leque com enchimento. Eu não podia levar ele sem a peruca e não podia levar ele sem a calça.
Porque Se uma vítima não ia reconhecer. não ia reconhecer. Falei, você vai colocar a roupa. Até aí eu tava trabalhando correto. Você vai colocar a roupa que você tava e o cabelo que você tava. Eu vou te conduzir. Aí ele, tá bom, seu Fausto, eu vou fazer tudo isso aí. Falei, aproveita e já põe um fio dental também pra ver se o velho dá uma maneirada na denúncia. Falei, acabou que escutei com os 2 ouvidos, né? Ele falou assim, ó, até agora você estava sendo profissional, então continua sendo profissional. Tomei, serviu de exemplo, o recruta que estava comigo, que eu estava lapidando ele. Depois, porque eu não tinha pra quê, eu tomei, você entendeu? Falei demais e escutei, então é isso aí. O que sai da sua boca, lembra que tem 2 ouvidos para voltar, velho. Com certeza. O legal, assim, é que você vê, você sai do patrulhamento e fala, hoje eu vou pegar uma arma, eu só vou ganhar hoje, aí você toma uma invertida, né? Aí serve de lição, né? E às vezes, cara, você não acaba prendendo arma nenhuma, acaba ajudando alguém, né? Lembra das marmitas? Sim. Cara, a gente ia passando, subindo na Avenida Brasília, e aí o gerente do mercado chamou a gente, né? Do Pão de Açúcar, falou, leva umas marmitas para vocês jantarem, né? O Otacílio. Aí a gente já tinha jantado. Ele falou, leva pra outra equipe então. Ah, tá bom. Colocamos na viatura, entrou em contato com a outra equipe, os caras tinham jantado. Só tinha 2. Eu falei, não sei que cargas d'água fomos parar lá no Araçatuba-G, né, Fausto? Não sei porquê, cara. Fomos descendo, fomos parar lá. Era tudo terra, era início de bairro, assim, sabe? E eu lembro que a primeira rua que nós entramos, cara, tinha 3 crianças. Acho que no máximo, assim, 5, 7 e 10 anos, no máximo, né? Aí nós descemos e falou assim, vocês já jantaram? Ele falou assim, não, minha mãe foi procurar comida. Cara, ali ficou as 4 marmitas, assim, né? Então, você sai ali já com uma sensação de aí o missão prêmio cumprida, é maior do né? que prender um ladrão, né, cara? Eu acho que eu contei essa história no primeiro... Foi no primeiro... Acho que foi no segundo dia de podcast que eu gravei. Mas você falou e eu acho que é sempre bacana contar essa história. Em 2020 teve lá o desabamento no Guarujá. Isso. E aí eu fui voluntário para ir para lá. E pro bombeiro que estava no pé do Morro do Macaco, nós estávamos lá. Chegava o tempo inteiro, a Defesa Civil trazia comida, empresários, turista que estava no Guarujá, porque apesar de ter toda essa situação, a praia estava lotada, porque o estrago não aconteceu na orla da praia, né? Então, o pessoal vinha trazer lanche, pastel, marmita, e teve uma hora que aconteceu da gente ver umas crianças que eles ficavam olhando de longe. E aí me chamou a atenção. E tava eu e o cabo Eli. O Eli, acho que vocês devem conhecer. O irmão dele trabalhou muito tempo no Copom. E Eli Carlos Vieira. O Vieira é o irmão dele. Vieira é o irmão dele. Agora está na primeira CIA, né? E aí tava eu e o Eli, porque lá você trabalhava 2 horas, folgava 2. Então você subia com os baldes pro morro, ficava 2 horas, depois você descia. E tava eu e o Eli na viatura, e aí com esse monte de marmita, a gente viu as crianças olhando, e tinha o bombeiro do estado inteiro, mas cada um ficava agrupado nas suas viaturas, né? E a gente tava na nossa viatura lá, e cara, eu falei, Eli, aquela molecada deve estar numa fome, cara. Eu peguei e fui lá. Chamei as crianças e falei, vocês estão sem comer? Falei, faz 3 dias, tio, que a gente não come. Aí eu peguei e falei, corta o coração. Rapaz, nós tínhamos 7 marmitas na nossa viatura, porque o pessoal tava no morro, a gente já tinha comido, e toda hora que você subia pro morro, você descia e tinha mais comida. E, cara, não tem como comer tudo isso, não precisa disso. Aí chamamos essa molecada, falou, vai lá, chama sua mãe. Aí a mulher veio, pegou as 7 marmitas e levou. Cara, aí falou, tem uma Guaraná aqui também. E o que mais chama a atenção é que o moleque saiu gritando e pulando, Guaraná, mamãe, Guaraná e tal. E eu falo, não tem dinheiro que paga você... E uma coisa tão simples, né, cara? Tão simples.
para nós ali, bombeiro, não faltava comida, mas a população já estava há dias sem ter onde morar, porque os barrancos cobriu tudo, ficou só uma pedra lisa, vamos falar, né, de barro. Então, cara, você falou isso aí agora, me trouxe na memória. Eu vou aqui falar mais um pouquinho da Netplay. Procura lá o pessoal da Netplay, você quer ter uma internet de qualidade na sua casa, na sua empresa. Cofepar, procura lá meu amigo Diego Bombardi, lá na rua Guapi, próxima à Praça do Cristo Redentor. Eu falo, a gente vai aposentando, só sobra serviço em casa, né? E a Cofepar é campeã na parte de ferramenta aí, a bateria, tem umas maletas de chave muito top lá. O Wendy Veterinária agora lá na José Ferreira Batista, procura meu amigo Wesley. A Rodomuc, eu falo assim, ó, que nem você citou, né, Camilo? Camilo era conhecido como o filho postiço do seu Carlos da Colormac, né? O seu Carlos gostava muito de você, né, Camilo? Gente boa. E a gente tem parceiros na polícia que gostam de servir a polícia. E a Rodomuc, Luiz D'Angelo, é um desses caras. Todas as vezes que a gente precisou de um MUC para qualquer atividade do bombeiro, quebra de viatura, tem uma transportadora, procura o pessoal da Rodomuc. Santana Acessórios, ali na Avenida João Arruda Brasil. Quer mexer aí com uma suspensão, vidro elétrico, dá uma tunada no seu carro, procura meu amigo Anderson lá, que ele vai fazer negócio bom para você. E o Tucano. Tucano é um parceiro meu que ajuda a fazer o Agito do Bem. Tucano não é nem patrocinador do nosso programa aqui, é um parceiro que eu tenho. Então a gente divulga aqui. Quer comprar sua motocicleta, vai lá, procura o Tucano, na rua Guapi, próximo ao Correio ali, né? Próximo à Praça do Cristo, que ele também vai poder te dar uma orientação. E cara, a gente vai contando história aqui, vai relembrando. Você falou dos travestis, né? Certo. Eu trabalhava lá em São Bernardo do Campo e era muito próximo da rodovia Anchieta, próximo ao terminal de ônibus do bairro do Ferrazópolis. E nós tínhamos uma sacanagem que a gente fazia. A gente ia atender ocorrência, você voltava da Santa Casa de São Bernardo, você tinha que passar pelo terminal Ferrazópolis. E quando nós íamos acessar a rodovia para os acidentes, a gente também tinha que passar pelo pedágio da Anchieta ali. E aí a gente pegava o telefone dos Mike, cara, Puta. anotava, aí chamava os travecos e falava assim, ó, amanhã tô de folga. Meu, Nossa. você tem compromisso amanhã? Dá... Pô, gostei de você. Aí o travecão ficava louco, né, mano? Ficava doido, falava assim, nossa, tal bombeiro, meu sonho. Falava, ó, liga pra mim, toma meu telefone aqui. E dava Deve um ser, telefone. né, na época do Munhoz Mariana, que tava com aquela música ainda. Na época que o mais bombeiro fez sucesso. A gente dava o telefone dos Mike, cara. Aí no outro dia o cara chegava no quartel, ele falava assim, ô, quem foi o filho da puta que deu o telefone meu, cara? O cara tá me ligando agora, minha mulher já atendeu o telefone e me escrachou porque é um viado que tá me ligando, assim. Rapaz, Essa zoeira aí sempre é uma vai existir. zoeira, né, cara? Zoeira que faz parte do ciclo do policial, né, Você cara? falando aí, eu trabalhava em uma Fox depois lá em Tapetininga. E Vamos lá lá pra tinha contar do campo lá, né? E tinha uma avenida. Tinha uma avenida que ficava os travestis lá. E tinha um que tinha uma peruquinha, cara, que ele não tinha muito dinheiro pra comprar, ele parecia o Zacaria, velho. Aí eu passei, ele já sabia que o apelido dele era Zacaria, né? Aí eu passei e gritei, ô Zacaria! Rapaz, ele me xingou todinho, velho. Mesmo eu estando fardado. Falei, eu não acredito. Aí ela falou pra mim, Fausto, mas você zoou ele primeiro. Falei, deixa comigo. Voltei com a viatura para ele do lado. O que você falou? Ah, você me chamou de Zacaria. Falei, rapaz, eu falei, você é a única que não faz baixaria. Aí ele, ô, desculpa, achei que você me chamava de Zacaria. Aí a policial falou pra mim, Fausto, você é filha da puta, hein, velho? Falei, vou perder pra ele, meu. Mas, ó, essa aqui é séria, né? Cara, uma ocorrência legal, né, Fausto? Deu um trabalho, cara, essa ocorrência. Mas chegou uma informação na época, foi pro coqueiro que chegou essa informação, né? Não, é do cara enterrado. Do menino enterrado lá, Foi né? o seguinte, cara, é outra coisa que eu sempre admirei trabalhar com o antigão, cara, porque os caras... Vou falar até o que eu falo hoje do antigo, né, meu? Aquele antigo rústico. Escreve assado. Os caras escreviam com cedilha. Aí você falava, não, é 2. Ele achava que era 2 cedilhas pra escrever assado, né, meu?
Mas você falava, era 2 que era pra fazer 2S, né? Mas os caras tinham uma sabedoria de patrulhamento que era fenomenal, cara. E eu escutei uma coisa em São Paulo do Antigão, cara. Ele falou assim, ó, escuta os invisíveis, cara. O que é isso aí, o antigo? Na outra eu falo que eu sempre admirei trabalhar com o antigo. No outro podcast. O invisível é o alcoólatra, o andarilho, a prostituta, o travesti. É o povo da rua. Ninguém escuta. E é o que mais escuta e é o que mais sabe. Porque às vezes o cara é um andarilho ali, e o cara tá conversando aqui, o cara tá escutando, é um ser humano, né? E um dia eu tava fazendo um bico, chegou um pingaiada. Chegou um pingaiada e falou pra mim assim, ó, queria denunciar uma morte. Bebão, cara. E ele citou 3 nomes de polícia, ó, denunciei, caguetei pra um fulano, não acreditou. Caguetei pra outro, falou 3 nomes. Eu lembrei do ensinamento do coroa, né, meu, do polícia. Ele falou assim pra mim, meu sobrinho participou de um homicídio e ele tá vendo coisa à noite. Tá chorando muito. Como assim? Ele falou, rapaz, tem um cara enterrado no campo na João Arruda, Brasil. Tem um rapaz enterrado lá. Falei, sério, meu? Falou, ó, passa lá. Ele bêbado, tá bêbado. Invisível de tudo, né, cara? Aí ele falou, ó, passa lá que você vai ver. O cara comprou o primeiro caminhão de terra, jogou em cima. Tava fedendo muito, ele jogou o segundo caminhão de terra em cima. Falei, cara, eu vou mexer num vespeiro do inferno, velho. Porque é um campo... Dentro da associação lá, né? Fala, eu vou mexer num vespeiro, cara, que... E o cara, eu acho que ele era representante, ele era da... Ele mexia com... Um negócio estudantil. Eu não vou falar que era crime estudantil e nem que era do único, eu não me recordo. Inclusive, antes ele tinha feito um documento denunciando eu pro coronel, fez de próprio punho, que eu perseguia ele e tal, mas ele tinha uma costa muito forte política, entendeu? Porque ele mexia com adolescente. E ele era homossexual. Ele era envolvido, né? Porque ele tinha foto com, na época, o governador de estado e tal. Ele era forte por causa que ele vivia no meio dos adolescentes. Ele tinha uma carteirinha que ele entrava nas baladas. E ele tinha direito de entrar com mais gente. E aí ele entrava e aí ele trazia ladrão, adolescente, correria, porque ele trazia os rapazes pro lado dele pra ter envolvimento sexual também, entendeu? E ele falou que era esse cara. Eu falei, puta, já tem B.O. com esse cara, velho. Aí eu perguntei pra ele, cara, me fala mais alguma coisa que me amarra nessa ocorrência que eu vou correr atrás disso aí. Falou, ó, o menino que morreu tinha 16 anos, né? 15 anos, 16 anos. E ele tinha um tênis top. E esse tênis ficou com o Thiago... Era o Thiago... Mamãe. Thiago Mamãe. Eu sabia onde ele morava. E tinha resenha, né? E aquele dia, nós estávamos sem tático comando. O comando de força chegou, tem alguma ocorrência? E eu não podia falar porque eu não tinha com exatidão se tinha a mesma ocorrência ou não. Mas toda ocorrência que eu recebia informação, eu passava antes com o meu carro. Para ter noção do local e ter noção se realmente algumas informações batia, para mim não ficar passando coisa errada, né? Eu passei na João Roda Brasil antes de ir trabalhar e tava lá os 2 montes de terra, cara. Chamei o Sargento Espadim, né? Falei, ó, tem uma ocorrência assim, cara, mas nós não pode rachar. Nós tem que pelo menos achar esse tênis primeiro pra ver se confirma, né, meu? Falei que era um cara alcoolizado, que tinha falado. Ligamos na DIG. Ó, tem desaparecimento? Tem, já faz uns 20 e poucos dias que tem um... Bom, já começou a... Estreitar. Começou o quebra-cabeça a montar, né? Os 2 murundum de terra, um adolescente desaparecido. Vamos ver se o tênis bate. Chegamos na casa, tivemos sorte do cara tá dormindo, cara. Já era depois do almoço, a gente entrava 1h30, né? Ele tava dormindo, a casa não tinha muro. O Espadinho foi pelo fundo, na porta do fundo, o coqueiro ficou na porta da frente, eu fui na janela, onde eu tava escutando o som do rádio.
Bati na janela, falei, ô Thiago, é do Tático aqui, parceiro. Nós viemos buscar o tênis do... Blefei, né, meu? Viemos buscar um tênis do menino que vocês mataram lá, velho. Pô, senhor, a casa caiu então. Rapaz, e eu firmei que tinha caído, né? Falei que eu já tinha prendido outro rapaz, que o rapaz tava colocando homicídio nele. Que na verdade o outro não tava lá, não. Não tava lá. Nós fomos lá pra dar o bote nele. Eu pulei o alambrado, que na época eu pesava menos, né? Porque se eu for pular hoje eu abaixo ele, né? Mas nós pulamos o alambrado e o Crescêncio tava fazendo um BO na delegacia do lado do Mercadão, lembra que tinha uma delegacia ali? O negão ligou pra mim, ó, adivinha que ele tá fazendo BO que você tá invadindo onde ele mora ali no campo lá. Falei, é nada, ele tá aí, tá. Irmão, segura ele aí, velho. Segura ele aí, enrola ele aí que nós tá com o cara aqui, aí dá conta uma história aqui. Irmão, o Thiago Mamãe rachou a ideia. E ele foi firme na ideia, hein? Foi firme. Ele ainda falou pro coqueiro assim, ó. Falou, o dia que eu fui comprar água sanitária, é o dia que o senhor tava lá no mercado. Que o moleque morreu. Lá no Pioneiro. Ele falou mesmo. E ele falou o seguinte, que o moleque não queria mais manter relação sexual, tomou um pau e desacordou. Aí esse cara amarrou um saco na cabeça dele, enterrou, ele ainda tava vivo. Enterrou, ele tava vivo. Aí enterrou numa cova rasa, achando que ele tinha morrido, mas segundo o Thiago Mamãe, ele tava ainda com sinais de vida ainda. Ele deu umas pauladas nele também. Deu umas pauladas. Queimou lixo, porque tava fedendo, não deu certo. Jogou o primeiro murundum de terra, depois jogou o segundo caminhão de terra em cima. E aí o coroa lá caguetou. Quando nós fomos na delegacia e guindamos ele pro campo, aí já chegou tudo que era político que tinha envolvimento com ele assim, né, cara? E não deixaram algemar. Não deixaram algemar. Era noite, as barcas ficou com o farol tudo aceso pro campo. A pá carregadeira começou a tirar a terra. Ele do meu lado, assim como tivesse um pouquinho pra lá do seu machado aí. Eu escutava um cara falando pra ele assim, ó, tem alguma coisa lá? Ele falou, não tem nada. Ferra esse polícia. Eu vou ferrar ele. E olhava pra mim. Eu vou ferrar ele. E ele tava tão... Porque no começo foram os bombeiros primeiro lá. Com pá e enxada, né? Só que era muita terra. Muita terra, muita cara. terra pros caras Dois achar, caminhão né? caçamba de terra. E aí, cara... E foi uma coisa chocante que o pai do moleque foi lá, cara. Verdade, pai do moleque. O moleque morava pro lado do Pinheiro ali. O pai do menino tava lá, cara. E quando... Pra você ter uma noção, tirou terra, que na hora que passou da grama, que era a cova rasa, levantou um menino, a cabeça enrolada no plástico, velho. Eu tentei bater nesse cara, eu não vou negar não, velho, que eu queria bater nele na frente de todo mundo lá. Porque aquele cara, ele... Além dele zombar de mim na frente dos caras... Covarde, né? Covarde. Então, e essa ocorrência, quase a gente ficou preso ainda, né? Quase eu tirei cadeia, eu e o Espadinho, porque a gente não transmitiu por causa do campo lá, entendeu? Tinha que ter passado. Tanto que a gente não apresentou a ocorrência. Não deixaram a gente apresentar a ocorrência. Lá saiu que foi através de investigação que tinha levantado, né? Aí quase sobrou ainda, cara. O coqueiro falava, você quer só medalha de que jeito? E quase de ouro, de não sei. Aí depois falava, vem, coqueiro, você quer medalha? Ele falou, não, deixa pra lá. Aí teve uma situação também que... Lembrar que o Crescêncio, ele deu uma lapidada bem curtinha lá de Valparaíso, né? Do semiaberto. Cara, ali eu vi a viola em caco, Nelson. Ali eu vi a viola em caco. Foi feita uma reunião e nós tínhamos que guindar o irmão do Babão, né? O Joinha. O Joinha, mas ele tinha, o apelido dele tinha sido batizado como Majin Buu. Que ele engoliu uns celulares lá e foi batizado no crime por Majin Buu. E aí a gente ia guindar ele no semiaberto. Semiaberto, cara, não tem grade. É alojamento. E a gente já contestou no começo, né? Pô, vai levar os ladrão pra onde, cara? É mais de 1.000 ladrão, cara. 1.050 presos, cara. É mais de 1.000 ladrão, cara. Pra gente ter uma contenção é difícil, né? Porque não deixa de ser ladrão, né? Ele só tá mudando o regime dele de sentença. Sim. Cara,
E às vezes o cara é um puta de um ladrão, mas tem um advogado bom e consegue que joga jogar no ele ali. semiaberto. É. E aí, o que aconteceu? A princípio, os mais antigos falaram que ia dar merda, né? E na época, quem tava na operação era o Coronel Benentani. Ele era capitão, Ele major? era capitão. Capitão, velho. O Rambo era o capitão na época. Cara, entramos. Uns 30 e poucos polícia, né? Nós tava em 30 só. É. 30, o Tenente Cachorro. Monteiro era o tenente na época. É. E só tinha E eu vou nós. confessar outra coisa, que aqui é lugar de confessar, né, velho? Soldado e cabo não pode entrar armado, né? Ele não podia. Não pode entrar armado. E nós meteu tudo debaixo do colete. Porque sabia, acho que já tava esperando que ia dar merda, né, meu? Tava Cara, um frio, cara. Um frio. Tava um frio. E os caras de cueca na quadra. Era um campo. Era um campo de futebol. Então, a distância entre nós e eles era o quê? De 5 metros. E a gente com a parede atrás. Não tinha espaço. E os caras começaram a vir. Imagina um campo. Imagina um campo. 1000 caras de coruja, que é a cueca, sentado. Aí daqui a pouco começou. E quantos polícia? 30 e 30 pouco. E polícia. 3 cachorros latindo pra dentro, que já viu como começou o bagulho a azedar, né? Latia pra dentro. Eles falaram, vai foder. Porque o animal precisa primeiro que o homem. Né? Aí, os caras começou. Olha o frio. Vai morrer. Você imagine 1000 caras falando isso aí, cara. Vai fuder. Vai morrer. Olha o frio. Cara, só vi os caras arrancando as quadradas e colocando no coldre. E teve um sargento que passou ainda e falou: você não pode estar armado, não. Aí o Mike falou assim: meu, se a gente sair vivo, o senhor comunica. Porque... E eu acredito que isso ainda foi uma somatória de intimidação. Tanta postura, que foi o que o Henrique falou, o Tenente Vidovix fala, que a postura impõe, né? Sim. E a gente tava na minoria. Talvez se tivesse arma no coldre, os caras já iam falar, não, tá doce, né? Rapaz, eu sei que teve um debate ali, né? Teve um debate. O Coronel Benentani, na época, capitão, falou assim, ó: aciona o outro pelotão. Só tinha um polícia do lado de fora. Cuidando das viaturas. Meteu um truque e se tivesse uns 6, não tinha pra onde. Já deixa outro pelotão preparado. Outro polícia olhou pra trás. Só que, por mais que você falasse, deixa outro pelotão preparado, os caras falaram que bom, tem mais 30 lá fora, mais 40, né? Os caras estavam em 1000, cara. Em 1000. E eu vou te falar uma coisa, a gente fala até hoje, né? Coronel Biratã ia ser ninguém perto do senhor. Porque, na verdade, ali ia perder vida até demais, irmão. Ia ter baixa dos dois lados. Porque uma hora a munição ia acabar. Não, e outra, estava muito próximo, é o que o Camilo falou, cara, a 5 distância era metros, muito cara. pequena, cara. Se tivesse um confronto ali no primeiro momento, ia tomar posse de arma e virar uma merda. Você entendeu? Então, as ocorrências que dá certo, mas é porque o anjinho da guarda tá ligado, né? E lembrando de Valparaíso, né? Aquela da... essa aí, acho que foi a primeira vez que eu vi um magistrado ou simplesmente acreditar só na palavra do polícia e falar, prende. Nós iniciamos o serviço, cara, e abordamos um cara. O cara era ex-integrante do partido, né? Aí conversa vai, vem, ele falou assim, ó, vou passar um negócio aqui pra vocês. Tem um cara de fora, ele tá na quebrada, angariando. Isso aí foi em 2006, logo após os ataques, aquelas rebeliões que teve, né? Ele falou assim, ó, ele tá na quebrada, angariando pessoas para fazer ataque. A ordem é para não mexer com polícia militar e com polícia civil. Mas o resto, guarda municipal, agente penitenciário, escola, é para atacar o terror. E eu sei que ele tem apelido de MM, mais nada. Tá bom. Começamos o patrulhamento, tava eu, ele e o sargento Maurício. Entramos no Alvorada, cara, numa ruazinha, chama Travessa Timbiras. Ele vinha saindo do portãozinho, né? Cara, um monte de gente na rua. Mas só que aquele cara chamou a atenção. Ele já ia montando numa moto, né? Chamou a atenção aquele cara, meu. Você já viu que o cara não era dali, né? Mas até então, aquele monte de gente na rua. Era a gente entrar lá, nego tirava foto, não sei o que, né? Aí começamos a abordagem do cara. Qual que é o seu nome? Ele falava Márcio. Aí ele pulava o outro nome que tinha o M e falava o sobrenome.
Aí tal, conversa vai, conversa vem. O celular dele tocou. Aí, aquela época podia atender, né? Ninguém. Hoje tem súmula falando que não pode mais, né? O Fausto atendeu o celular. Aí a menina falou, onde você tá, meu? Aí o Fausto, eu tô na quebrada. Não é pra estar na quebrada? Ela, é isso aí mesmo. E aí, o que você tá pregando aí? Falei, é sem massagem. Só pra não mexer com polícia militar, com polícia civil, né? Isso aí, é isso aí mesmo. O resto é sem dó mesmo. E não sei, eu falei, pronto, é o cara. Meu, aí conversa vai, conversa vem com esse cara. Conduzimos pra DIG. O doutor Marcelo Cury, na época, ligou pra juíza. Aí ele tinha levado uma cajuíza na rebelião, né? Ele levou uma cajuíza, cara. A juíza chegou a desmaiar aquela vez. A mulher é a flor da pele, cara, por causa disso daí. A rebelião, a penitenciária virada. Aí os caras começaram, Machadinho, que é o que o PCC matou. Acho que em Bernardes ou... Presidente Prudente. Venceslau ou... Prudente. Que matou o cara, Machado. Pô, a gente fazia 12 por 12. Nessa época. Era só o tempo de dar fazer a barba e voltar. Não descansava, né? E aí, cara, a hora que o delegado falou, aconteceu isso, o policial foi lá e falou assim, pode recolher. Recolhe. Porque senão, de repente, o salve dele ia ser... Ah, cara, eu costumo dizer que Deus sempre me ajudou muito com concorrência, velho. Caímos no lugar certo, né, cara? Foi no lugar certo, na hora certa. Você vai fazer propaganda ou pode falar uma do Nerf junto comigo? Não, pode falar, pô. Eu nunca tinha feito apreensão de haxixe. Até falei pra ele, tio Nevinho, eu vou contar essa daí, cara. Aí até convidei ele, falei, vai lá, ele tava falando que tava com vergonha, então ele também tava. Aí eu sempre tive informante, cara, também fora do crime. Pessoas de bem que elas começam a ter confiança em você, e idoso, e aí ela começa a trazer informação. E elas ficam esperando o birubiru no outro dia. A cadeia é delas. Você precisa ver que legal que é. Prendemos lá, e realmente ela fez uma parte dela, né? No outro dia já liga pra ver se prendeu. E aí ela falou assim, você descendo aqui no Moarama, lembra aquele risca-faca que tinha lá na esquina da tiazinha lá? Lembro. Eu subi na Dorim Perenha? Depois conta do tiazinha lá também. Do forró. E aí ela me chamou de canto. E ela falou, você virando aqui a rua, descendo à direita, de esquina, tem um boliviano lá, colombiano, ele parece um índiozinho, baixinho. E ele tá vendendo uma droga que é uma bolinha. Droga que é uma bolinha, os caras fumam ela, só que só vai rico lá. Falei, era os peruanos, não era? Não era na Corina, não. Ah, tá. No Moarama aqui pra cima. Só que, cara, a casa, ela saía daquele cenário comum, que é uma biqueira, né? Era uma casa de esquina, uma casa boa, e não tinha movimento. Só que ela falou que o forte era no final de semana. E aí nós esperamos, tá trabalhando na sexta, passamos. Cara, só carro de burguês. Caralho, Nevinho, será que a gente entra, velho? Pergunta se tem alguém aí que tá acontecendo e vai entrando. O que era? Eles maquiavam o local com um terreiro de Umbanda. Terreiro de Umbanda. E aí o pessoal ia lá, né, pra pegar passe. E o Nevinho, o Ribeiro parou antes, nós descemos a pé. Aí eu vi o índiozinho, que era o boliviano. Os alunos da Unip não viu a gente, escondido do lado do carro. E ele serviu com um copinho assim, pequenininho. Tipo daqueles de filme, lembra que gravava o filme de imagem fotográfica? Aqueles tubinhos? Ah, sim. Isso. Sim. Da Fuji lá. Aí, cara, não deu pra dar o bote. Vamos catar o que é pra catar, cara. E entramos, esse índiozinho, esse boliviano saiu correndo, eu grudei ele, e aí, cara, lá no fundo, eu sou um cara que observo muito. Eu vi que a mulher tava de boa, cara, e quando eu grudei o marido dela, ela começou a girar com o vestidão e falar que tinha recebido a entidade.
Falei, Nevinho, dispensou debaixo do armário. O Nevinho achou a coisa, abriu, era rachixe mesmo. Procura mais rachixe. E a véia começou a girar lá no meio do terreiro lá. Falei, vamos prender a véia também, que ela tá no meio. Esse Nevinho dava risada, velho. Eu metia a algema num braço e ela vai, solta o cavalo. E eu, Nevinho, solta o cavalo. E eu, Nevinho, ajuda aqui. O vestidão passava por cima de mim. E aquelas burguesas tudo assustadas, né, cara? Porque não tinha noção que ali corria tráfico. E aí eu falei pra ele, caralho, é a primeira vez que eu prendo uma mãe de santo e com o cavalo ainda junto. Mas essas ocorrências aí, cara, que fica no anonimato, né? Tipo assim, se apresenta lá bonito na delegacia e não tem esse lado cômico da história que depois vira piada, né? Vira gozação, né? É. Vou me falar igual você falou da tiazinha. Eu lembro, um delegado da Polícia Federal foi vítima de roubo perto da delegacia deles ali mesmo, né, cara? Levaram a correntinha do cara. Na verdade, foi quando instalou a Polícia Federal lá, né? Ele desceu no posto? Foi no posto, Foi né? no posto, os caras chegou e... Mandou o revólver. Aí, rapaz, e a gente... conversa vai, conversa vem. Foi o tiazinha que roubou o cara lá. Ninguém sabia que o cara era polícia, né? Uhum. Aí... Beleza. Só Ele que assaltou um delegado federal sem saber que sem tinha arrumado saber pra cabeça. Não, eu acho que ele ficou tão contente com a volta da correntinha que eu acho que deve valer uns 5, 6 conto a correntinha daquela, né? E tinha um valor assim, né, de familiar, né, que ele tinha. É, cara. E nós começamos a patrulhar. Você indo pro Alvorada, cara, sem ser... Puta, aquele dia esse cara me fudeu, velho. Não, nós ferramos junto, velho. cara. Correu junto. Ali ali onde é em frente ao Vai Unimed. sair atrás daquele condomínio chique. Onde é em frente ao Unimed agora? Ali. Não tem um condomínio em frente ao Tem o Unimed? Boulevard, né? Isso. É, meu, ali não existia. O passe é assim, os uma moleques jogando braquiária bola. alta, cara. Os moleques jogando bola, né, Camilo? E tem um córrego. Tinha um Aí caibo a mina atravessando. pagou pra nós, falou assim, ó, meu, tiazinha tá jogando bola lá embaixo. Ele e o Tomazinho conhecia tudo. Quebra aqui, quebrou. Irmão, eu tava de terceiro homem, né? É, e eu de quarto. Ele de quarto. Cara, um moleque suado, com as canelas na época, o tiazinho era magrela, com a canela de sabiá, nós cheio de equipamento. Aí ele falou, olha ele jogando bola lá. Abriu a porta só correndo, desgraçado, velho. Ah, bicho, uma lua, cara. No pasto mesmo, tinha um campinho, aí tinha um córrego do lado, né? E tinha um caibro assim, né? Que ele passava de um lado pro outro. A hora que eu vi, ele começou a correr, bicho, e eu atrás desse cara, um sol, cara. Um sol, esse cara atrás. E eu atrás, bicho, eu xingava, eu queria matar ele, não era o tiazinha não, velho. Daqui a pouco, como ele fez um bravo 4, o roubo armado, e ele corria e ele gesticulava. Toda vez ele passava a mão na cintura, né? Aí eu comecei a escutar tiro de lá pra cá, né? Aí era o Tomazinho, passos vindo. Cara, eu tive sorte que eles estavam vindo, irmão, que eu já não tinha mais pulmão. Aí ele parou, o Tomazinho ainda falou pra ele assim, ó, fala onde tá o negócio, senão vou mandar o Fausto te pegar. E eu... Cara, eu tava verde, velho. Não tinha mais oxigênio, cara. Falei, puta que eu pariu, Camilo. Que você... Pra mim, cara, que eu sempre fui malandro, tá ligado? Eu sempre quis dar uma volta e catar da malandragem, né? Ele não, ele me desce, tava igual um cavalo, correndo igual um... Ele com a Ferrari e eu com o Fusca atrás. Cara... Falando de correr, o Fernando de Boituva, parceiro meu, o moleque trabalhou muito tempo comigo. Eu não aguento correr, irmão. Nunca gostei de corrida. Teve um roubo em Boituva e o bairro também era uma baixada assim, ó. Aí eu falei, mas eu não vou fazer igual o Camilo fez não, cara. Parei a viatura e vi 2 cavalos. Vi 2 cavalos. Isso aí, ó, Fernando, você não vai deixar falar que é mentira essa não, cara. Eu vi o mais velho e falei, eu vou no mais velho, né? Não vou montar no novo, não. Passei uma focinheira nele, montei. Falei, pega o outro, Fernando. Ele, não monta cavalo, não. Pega essa porra aí, recruta. Pega esse cavalo aí. Não vou não, cara. Subiu o barranco. O cavalo, meu, rapaz do céu, ele não corria, ele ficava assim, ó, ele tava quase morrendo. Aí eu fui acompanhando e comecei a cercar, dando tiro pros caras descer. Porque o cavalo é mais rápido que os moleques correndo, né? Eu fui cercando eles assim, ó. Na verdade, eu passei deles e voltei. Na hora que eles retornaram, os polícias grampeou ele.
O velhinho com mato na boca falou assim, eu tava rezando pra você montar no outro, polícia. Eu tava rezando, você montou no certo. Aí o Fernando olhou pra mim assim, filha da puta, velho. Você ia colocar no cavalo bravo, velho, mas eu queria era ele. Que eu ia ver ele ficar no lugar. Mas é porque eu não aguento correr, bicho, pelo amor de Deus. Ele aqui, o Marcelo Sebastião também começa a correr hoje, vai parar amanhã, irmão. Vai tomar. Eu não dou conta não, bicho. Bom, pessoal, é dessa forma que a gente vai construindo o nosso canal aqui. Então eu peço para você, curte o nosso canal, se inscreve aí, ative o sininho aí, pô, dá essa força pra gente, porque dessa forma vai ter sempre história boa aqui para ouvir. E também, junto com os nossos parceiros, Alto Posto Ibirapuera, procura lá o pessoal do Posto Ibirapuera, meu amigo Edgar Cavazana, Elétrica Araçatuba, você que precisa fazer a manutenção da sua casa, tá chegando aí final de ano, vai precisar aí dar aquele talento, procura o pessoal da Elétrica Araçatuba. Água Araguá, lá do meu amigo Rodrigo Ataíde. Carvalho Veículos, e eu quero aqui chamar a atenção, cara. Camilo, você conhece o Carvalho também, né? São os dois irmãos lá, bombeiro. Carvalhão, eu conversei com ele nessa semana, ele se sentiu mal, foi visitar a família lá na Avenida Baguaçu, ligou pro Valdinei e falou, cara, vem aqui que eu tô passando mal. Levou pro médico, mas falou, urgente, Santa Casa. Já chegou, internou, fez a cirurgia, 3 pontos safena. Tá no quarto, Carvalhão. Vou visitar você aí. Talvez na hora que você ver esse vídeo você já não vai estar mais no hospital, mas quero deixar aqui o meu abraço. E, cara, o Carvalho é um cara que eu quero trazer aqui, porque por enquanto só tô trazendo aí o pessoal da infantaria, né? Trouxe o pessoal da rodoviária, mas eu e o Carvalho, uma das maiores ocorrências da minha carreira, ele está envolvido. Vocês devem lembrar aquele carro que caiu no Valetão. Da família lá. Da família que... Eu tava fazendo um bravo lá no Malibu aquele dia. Então... Triste de ver, hein, cara. E aquele dia lá, cara, entrou ocorrência, muita chuva, já tinha cobrido tudo, inclusive a família do Alvorada, Camilo. Sim, do Alvorada. E aí o cara pulou do carro e o carro, né, ele viu que não ia conseguir sair, ele pegou e pulou fora do carro e deixou a água levar o carro. Morreu 5. Cara, E aí a gente passava com a viatura pra lá, passava com a viatura pra cá, para tentar identificar, e o pessoal da viatura do Garra vinha com o Silibim e eles parou na Marcílios Dias com a João Arruda Brasil e conseguiu... Foi ali que ele deu a primeira enroscada. Ele enroscou ali. E aí eles conseguiram identificar, chamou a gente, nós corremos, eu peguei, do jeito que eu tava, o bombeiro municipal Garcia, ele correu na viatura dele, pegou, enquanto ele foi pegar uma escada de alumínio, a gente chama de cabo da vida, né, cara? É uma corda que a gente entra até em forma, são 6 metros de corda. E eu e o Carvalho pegou nosso cabo da vida com aquele cinto alemão preto que a gente tem. Nós nos jogamos na água para a correnteza levar e prender a gente no carro. Então a gente ficou submerso, tomando capote, tomando caldo dentro do valetão, trombou no carro. Aí a gente saiu mergulhando assim, porque a água batia no carro e criava uma bolsa. Isso. E a criança que sobreviveu, que a gente tirou, ficou presa pelo tornozelo na coluna da porta e o carro. Então, para você que está nos assistindo, a água fazia ele parecia uma rabiola de uma pipa, assim. Sim. E ele ficou ali preso, mas tinha ar. E aí nós conseguimos pegar, o Garcia colocou essa escada de alumínio, e aí a gente amarrou a corda na estrutura do carro, fizemos tipo um varal até na escada e tiramos esse moleque. E eu lembro cara, não lembro se foi a Cabo Vera, foi alguma policial feminina que foi dentro da viatura do resgate. Nós socorremos esse garoto e nós fomos monitorando a madrugada inteira, e os médicos da emergência da Santa Casa acionou para que a gente levasse aquelas mantas térmicas que a gente tem, né, que parece
a gente embrulha para poder manter a temperatura. O moleque cheio de luz de infravermelho, porque ele estava em choque térmico, né? Não conseguia recuperar a temperatura. E esse moleque nunca mais eu vi. Não sei como que ele tá, mas isso já deve ser, talvez até tá casado. Na época acho que ele tinha 5, 6 anos. Mas nós encontramos depois uma criança isso lá embaixo, no lixão. Aí nós encontramos um outro já lá no Baguaçu, um no Monte Rei. Naquela noite nós tiramos. Monte Rei ali teve um. Nós tiramos um casal um casal morto dentro do carro ainda. Então na mesma noite nós tiramos. Tragédia, era um casamento, né? Era um casamento, cara. Tragédia. Então, cara, eu tenho essa ocorrência com o Carvalho, assim como tem ocorrência de zoeira, que um dia ele derrubou uma caixa de marimbondo na minha cabeça. E é foda. Mas o cara tá lá no hospital, então quando você vê esse vídeo, irmão, ó, nós temos história e você vai vir aqui pra gente contar. E vou falar aqui um pouquinho de alguns parceiros, que é a Falcon Armas, ali na rua Bandeirantes. Os caras têm bastante apetrecho ali, armamento, munição, canivete, tem investimento, lugar bacana para visitar. O Edson Lavacar, lá na rua Porangaba, em frente ao Marco Peças, né? O Marco Peças também é nosso parceiro. E agora todo mundo vai... Vou falar quem faz bico lá, né? O Nevinho. Procura o Nevinho lá, procura a história do Tim com o Nevinho, que ele vai contar para vocês. Da véia do rachixe. A Choperia 12x8, também é um parceiro nosso aqui do canal. E Fausto, bastante ocorrência bacana, a gente trocando essa ideia, né, Camilo? Vocês dois trazendo aí para nossa memória. Mas também eu encontrei um cara hoje. Cara. Mais uma que ele vai puxar minha língua, velho. E aí, falando com o cara, ele falou assim, meu... Se perguntar, eu conto. Tem uma história minha com o Fausto. Fausto minha testemunha, cara. Eu de testemunha, você vai ficar preso ou não? Pergunta pra ele da história da continência, cara. E aí, pra cada continência... Ó, eu tava... Isso aqui dá um short legal, viu, Antônio? Pra cada continência, uma cadeia. Eu tava saindo, eu tava entrando de serviço. Vou falar o nome dele. Ele tira mais um dia de cadeia, não vai morrer, não. O Aguiar, que meteu uma continência de gago. Por quê, cara? Às vezes, cara, o policial é um ser humano, concorda comigo? Cara, às vezes, à noite o filho não tava bem, ou a mulher brigou, ou tá com problema. É um ser humano como outro qualquer, né, cara? E o Aguiar, eu tava entrando, acho que na Degen, cara, eu tava abrindo meu computador. E o Aguiar tava entrando de serviço pra assumir o despacho. E ele passou, cara, pelo sargento lá, o supervisor. E eu não sei se ele prestou a continência, cara. Porque eu tava de cabeça baixa abrindo o computador, né, cara? E eu sei que aí eu já começou uma discussão, cara. Não vi. Então eu sei que disseram que o senhor quer continência. Aí ele gaguejou. 1, 2, 3, 4. E mandou continência, tá ligado? Aí, resumindo, né, cara? Deu papel. Vai e coloca a neguinha Alex de testemunha. Eu e o Boldrin, cara. Falei, caralho, vou falar o quê? Tudo filmado lá, cara. Lá tudo filmado. Eu falei, eu vou lá. Eu vou falar o que aconteceu. Porque eu não vi. Vou falar que eu não vi nada, cara. Sou testemunha, vou falar que não viu nada. Eu não sou nem sua, nem do sargento. O único que ali não era tão... Era o Boldrin, mas o Boldrin vai ser ouvido no STJ... Como é que é a sessão lá de Justiça e Disciplina? SJD? SJD. Ele vai de bermuda e camiseta PJMD, né? Vai de bermuda e camiseta do Corinthians. Aí eu falei assim, ô Boldrin, não pode, tem que ser de calça, meu parceiro. Então a melhor testemunha dele já tá tudo cagado. Aí tirou cadeia, irmão. Puxou acho que 5 dias, né? Fui pedir pra mim ser testemunha. Já cheguei lá, o cara, 2 dias pelo falso de testemunha
2 do Neguinho Alex e 1 do Boldrin que veio caminho do Corinthians. Acho que foi isso aí. Cara, falar em Copom, assim, né? Quem vê de fora fala assim, pô, ar-condicionado, tal, sol, chuva, tá lá dentro, né? Cara, mas um dos lugares mais difíceis que eu já trabalhei na polícia, cara. É 12 horas de problema, cara. Ali pilha o cara, ali Não, pilha o pilha. cara. Meu, Pilha. principalmente o atendimento, cara. Se tivesse aquele Bob, aquele boneco da Soco, Sim. né? Aquele um de academia, né? Você não aguenta mais escutar mentira nossa. Tinha que ter um Bob em cada cabine, irmão. Cara, porque... Por você socar, porque, cara, um dia a Fernanda que tá no Baep, ela falou assim, cara, a gente vem numa paz aqui, uma ligação acaba com o dia. Porque você é o primeiro para-choque, né, cara? Você que recebe a primeira pancada do que tá a população, tá cagando e andando pra você, irmão. Cara, é assim... A educação é... Pessoas xingando polícia, entendeu? Como se a polícia tivesse culpa do que tá acontecendo com eles. Trote, cara. Às vezes você escuta o próprio pai falando, filho, liga pra polícia, é um molequinho ligando. Cara, não é... Ali é difícil, hein, cara. Antes de eu ir pra lá, antes de ir pra lá, nós falava, cara, né? Mas eu falava, vocês do Copom, vocês são fera. Falar Despacho da zoeira ali, lá cara. De 2003 dos alunos lá. Dos alunos, e aquela que você quebrou o skate tenente Monteiro também? Não, não. Fui eu. Não fui eu. A de 2003, cara. Turma de 2003. A gente, o alojamento nosso... Alojamento não, a sala de material era do lado do alojamento dos alunos, né? Tinha alojamento em cima e tinha um alojamento embaixo. E a gente passava e o finado Hugo, os caras ficavam ameaçando. Aí, Cluta, nós vamos te pegar. Vai te pegar. E os alunos começaram a entrar na pilha. O Alder tá na rodoviária. Sim. Ele vai testemunhar que é verdade isso aí, velho. E ele tava nessa turma aí. E aí ficou nessa de vai pegar, não pega, e pega, atiçando tropa pronta, e os caras do tático ainda, velho. Saímos um dia de serviço à noite, sábado. Vai, Espadinho, Oliveira Júnior e Hugo. Todo mundo já tava indo embora. Os 3 foi lá empurrar a porta. Os caras estavam com barricada, com um balde de que boa, sabão em pó, detergente, até acho que tinha urina lá dentro. Cara, mas deu uma baldada nos 3. Mas melou os 3, cara. Foi o pior dia da vida daqueles alunos lá, cara. Ligamos o hidrante, arrombamos a porta primeiro. Pra você ter noção, o batente arrancou com porta e tudo. Ligou o hidrante, aquela mangueirona lá, e água lá pra dentro, irmão. Água. Na farda, em tudo. E pensa num regaço, derrubando guarda-roupa. Parecia que era o fim do mundo, irmão. Só que os moleques foi zica, né? O moleque foi ponto. Os moleques foi zica. No outro dia, Tenente Miguel, na época, era sargento. O que aconteceu? Uma tempestade forte. O Alder fala que ficou muito tempo dormindo em colchão molhado. Arrancou a batente da porta, irmão. Cabeça, essa aí você não me contou, não. Vou perguntar pra ele. E aí, não parou por aí, cara. Nós juramos moleque. E aí a gente, toda vez de serviço à noite, nós ia atacar lá. Só que nós queríamos pegar 3 que tava com o esquema do balde, entendeu? E eles se esconderam dentro da academia, lembra? Academia de musculação lá em cima. Eles pegou os pesos, empurrou e travou a porta. E aí um dos moleques falou, nós está dormindo lá em cima, no tatame. Nós só deu uma brechinha assim, cara, e a gente... As bombas que falhavam, a gente colocava em bisnaguinha. E aí começou a jogar pó lá dentro, cara. Não, virou uma tormenta a vida dos caras, velho. Só que os moleques não rachou, velho. Perguntou o que era, chuva forte. Chuva forte. Eu lembro dessas... Bisnaguinha. Essa bisnaguinha de colher. Nós fazia bico lá no Passarelli, né, Camilo? Verdade. E tinha uns caras que tinha... E aí tinha uns caras folgados. É o fatal de ter isso aí. Tinha uns caras que todo dia ia no mercado furtar, velho. Todo dia o cara ia no mercado furtar. E aí, falou, antes de pegar o cara, o que a gente fazia? Os caras vinham aqui jogava tudo na grade em cima, que a hora que o cara fosse andar com o carro, ele não ia aguentar, ele ia ter que tipo
parar o carro, porque o bagulho ia ficar nervoso dentro do carro, né, meu? E aí tinha uns caras que a gente judiou. Vamos apoiar o Rock e o Paulinho, lembra do Cabo Paulo? Lembra, Paulinho do Canil? É, o Paulinho do Canil, o Rock foi parceiro há muito tempo, né? Pô, E o Rock, ele era cheio de querer zoar, cara. O Rock, ele era foda. Boca murcha. É, o Boca Murcha. E ele zoava, cara. Aí eles vacilou, nós fomos apoiar ele na cana de um cara. Aí o preso tava no guarda-preso deles, era, salvo engano, era Ipaneminha na época. E nós meteu o pó químico na entrada de ar ali da viatura e no painel. E eles saíram e falou assim, ó, o QRU é lá no Pinheiro lá. QRU é ocorrência. Ele tá dando que é lá no Pinheiros. Cara, quando ele saiu com a viatura, eu olhei pelo retrovisor da viatura, já começou a passar a mão. Quando ela parou a viatura, ele falou assim, rapaz, esse catalisador aqui tá... Tem um catalisador aqui, velho, que tá me matando. cara, E o pó químico foi pro ladrão também, cara. Você imagina, aquela viatura devia estar pegando fogo de uns 100 graus, mais ou menos, cara. E ele batia que era catalisador. tinha uns abençoados, cara, que você abriu o armário pra ir tomar banho e tal, o cara chegava e jogava o pó lá dentro. Colocava a farda, cara, nossa, E o finado Jonas? queimava as costas, o serviço todo, cara. O finado Jonas, quando eu falei pra você que foi tirado o alojamento lá de perto da UIS, que ninguém na segunda-feira conseguia ser atendido, de tanto pó químico, levaram o alojamento da Sexta-Ceia pra lá, né? Foi. E o negão, o Jonas, recebeu um gás de pimenta. O alojamento da Sexta era aqui e da Sétima Ceia era aqui. Ele passou por nós e falou assim, aí, quero ver seu Sansão com braçal, aguenta gás de pimenta. E mandou, cara. Nós tínhamos acabado de rangar. Tava ajeitando os negócios, saiu, tipo, almoçou em casa e foi entrar pra trabalhar. Aí a gente amarrava pra não falar que tinha sido zoado, né, meu? Ninguém sai. Ninguém sai. A gente era fechado, ninguém sai. E um querendo vomitar daqui, o outro dali, mas ninguém saiu. Aí o negão descolhendo onde era o armário dele, né, meu? Eu não vou falar michar, que michar é crime, né? Mas aparecia uma chave, né? Aparecia a chave, né? Chave mestra. É, Parecia. rapaz, abrimos o armário dele, pegamos a roupa dele suja, queria levar pra casa dele e metemos um pouquinho dentro, cara. Quem foi de tirar a roupa pra lavar? A mulher dele, cara. Puta que pariu. O negão ficou bravo, velho. A minha mulher começou a passar mal, cara. É o seguinte... Eu quero perícia, velho. Quero perícia. E começou a falar perícia. Ele fez um documento, né? Porque era o tenente Osni. Fez um documento cheio de erro, cara. Cara, quando ele chegou lá, nós lacrou o armário dele inteiro com a zebrada e escreveu perícia, velho. Cara, então a zoeira era muito pesada, irmão. Os caras não ligavam, não, cara. Rapaz. Perícia. Falando do comandante aí, eu fui tirado uma vez do tático. E fui trabalhar na Sexta-Ceia, eu tava proibido de trabalhar na rua. Aí o Rochinha do Águia, o Rochinha, Sim. ele é testemunho disso aí também, cara. O comandante Osni, na época, ele era comandante de força, né, meu? Eu tive o privilégio de trabalhar com ele, que é excelente patrulheiro também. Era ele e o Pedrosa, o coronel. É. Pedrosa é uma figura, velho. Irmão do Cabral. É, Tudo Aí- Alvorada, hein, Camilo? é. Tudo. Ó, rapaz, o Alvorada é fabricante de Pedrosa, polícia, hein? o Pedrosa, Muito, hein, cara? o Pedrosa, Ali ele tem o Jerônimo, deixava o... Rubio Jerônimo, você. O Amaral. Os Miguel Amaral. É os Miguel. Aí tem o menino lá, o Marcelo Fernandes. Rapaz, tem polícia pra caramba. Tem uma né, rapa, hein, cara. O Pedrosa, ele... Quando deixava aquele bigode, né, velho? Laranja. Ficava laranja, cara. E aí o comando tava junto com 3 temporários. Lembra da época dos temporários? Lembro. Era 3 ou 4 temporários. E tinha um que era muito assustado, né? E aí ele falou pra mim, Fausto, tem algum lugar pra me guardar um brigadeiro aí que minha mãe me deu? Eu falei, tem uma geladeira aqui, comando. Deixa aí. Aí ele virou e foi trabalhar, né, meu? Os moleques chegou e falei, trouxe um brigadeiro pra vocês comerem. Tinha moleque que colocava de 2 na boca, velho. E na época eu tinha uma fama de ruim, né, cara? Então os moleques tinham medo de mim. À tarde o comando veio, velho, pra pegar os brigadeiros. Cadê meu brigadeiro? Eu falei pra não comer, acho que esse temporário é tudo desacreditado, velho. Comeu tudo brigadeiro da mãe do senhor, velho. Os moleques olhando pra ele assim, não falava que não, né? Só que ele se tocou que eu tinha armado, né?
Mas era essa zoeira aí, velho. E ele falou o quê? Não, o Rizão era de boa, né? Cara, vai dar risada, que vai fazer o quê? Ele sabe que eu armei, né, velho? Porque os moleques eram sossegados. Cara, 2022 eu fui ser motorista dele no 28, cara. Né? Fiquei 8 meses com ele lá. O cara, assim, adorei o batalhão e o pessoal de lá é bacana pra caramba, cara, né? Acolheu a gente muito bem lá, né, Fausto? Fausto passou antes de mim lá. E, cara, o Coronel Osni falou uma coisa pra você, cara. Puta do irmãozão, hein, cara. Cara educado. Acho que é um do cara mais educado que eu conheci na minha vida, cara. Educado, sabe? Sereno, inteligente, cara, né? Então, cara, pô, gostei muito de trabalhar com ele, cara. Cara bacana mesmo, sim. Não, o Coronel Osni, eu tive a oportunidade de conhecê-lo na polícia e depois, nesse período que eu tive na política aí, ele, quando assumiu a secretaria aí, né, cara? E é o que você tá falando. Você podia ligar para ele qualquer horário, ele um cara show, cara. Cara show de bola. E o irmão dele, né, o Caldeira, também é outro cara, assim... Esse aí, corintiano, hein? Rapaz, é... E filho de polícia, Filho né, de cara? polícia, Filho de polícia. E a gente fala, então, educação... Ali só de bigode do pai dele, eu tenho mais idade que eu 2 vezes. Pessoal, e aí, também aqui, quero falar aqui lá da BF Pneus, do meu amigo Fernandinho, lá na José Ferreira Batista. Marmitaria Barcelona, é a melhor comida de Araçatuba. Você que não provou, tá perdendo tempo. A Premier Veículos, ali na Avenida João Arruda Brasil, do meu amigo Edgar Cavazana. Calhambeck, aí ó, tá aí ó, Calhambeck, lá do Tenente Ladeia, que agora sempre mexeu com a parte da Motomec, né? E agora tá restaurando uns carros antigos aí, fazendo um trabalho show de bola. Lojão dos Móveis, meu amigo Nazemi, você que vai casar, precisa trocar os móveis, procura lá o pessoal do Lojão dos Móveis. E também a Farmácia Princesa, meu amigo Marcel, que tá aí nos apoiando também. Tá aí com 5 lojas em Araçatuba. Vai lá, cadastre seu CPF, que também tem preço bom aí e talvez até melhor que algumas concorrentes da nossa cidade aí. E você precisa se inscrever no nosso canal, né, meu? Quero deixar esse desafio para você aí, se inscreve, compartilha aqui esses bate-papo maravilhosos, ative o sininho, vai lá, se inscreve também na nossa página do Instagram, Conexão SP300. É só gente boa, o pessoal tá aqui, ó, trazendo experiência de vida, compartilhando com vocês aí esses momentos. E aí a gente já vai também chegando aqui nos finalmente. E assim, tem mais alguma ocorrência que vocês querem? Cara... Eu sei que tem alguma, Fausto. Você tá doido pra falar e tá pensativo. Não, cara, eu tava lembrando aqui agora, tipo assim... A gente falou bastante do coqueiro, né, cara? E eu tive uma ocorrência com o coqueiro, que ele, assim... Ele foi o cara. Tava eu, ele e o J. Carlos. Horário de ir embora já. Antigamente, no final de semana, não sei se agora o tático ainda é assim, a gente entrava às 16h30 e saía às 5 da manhã, né? Então, cara, a gente tava indo embora já. Quando nós estávamos subindo a Avenida Brasília, saiu uma moto de dentro da rodoviária, né? O mototáxi, a mulher com a bolsa no meio, né? E eu falei assim, ô coqueiro, você ganhou a motinha? O J. Carlos falou, parece que a moto tá pesada. Parece que a bolsa tá pesada, né? Ele falou assim, ô gatinho, eu ganhei. Só que ela vai vazar. A gente subiu na Avenida Brasília, antigamente tinha lounge. Então aquele assim de veículo, cara, a motinha saiu costurando aí no meio e foi embora. Só que o cara não ganhou, que a gente tava atrás dele, né? E aí o coqueiro ele falou, cara, vamos rodar os hotéis pequenos do centro. Essa menina não vai pro Chamonix. Cara, aí nós fomos no primeiro hotel ali ao lado do despachante, ali na Olavo Bilac. Aí eu conversei com o cara, falou assim... Ele falou, rapaz, estava muito cheio aqui, eu falei para ele no Hotel Itapura. Tinha um Hotel Itapura ali na Oswaldo Cruz. O que eu fui subindo assim junto com o J. Carlos, a menina bateu o olho assim, correu. Falei, bom, só se ela voar, né? Porque daqui não vai sair. E começamos a procurar, achei ela dentro do banheiro, cara. Aí ela deu o quarto onde ela estava. Chegamos lá, 13 quilos de maconha dentro da bolsa, velho. Então, assim, um start que ele teve, né, cara? E, inteligência policial, né? É, meu. Foi, cara, 13 quilos assim. A menina falou que tava. E
pra entregar aí, que era pra mandar pro presídio. Show de bola, cara. Então, Negão era embaçado, né? Negão Pra era bom mim de finalizar aqui. Que eu falo, tem ocorrência boa e tem ocorrência de dar risada depois, né? Praça do Rato na 600, que era conhecida na época, né? Abordamos uns 6 caras. Se ele tiver uma boa pessoa, o pessoal da 600 vai lembrar de quem que eu tô falando. Era um gordinho, cara. E eu sempre fui um cara que observei muito a pessoa na ocorrência. Então eu olho pra ver se o corpo dela tá denunciando, né? Onde tá, como é que tá. E aquele dia, acho que eu tava de motorista, cara. E eu fazendo segurança de frente pros abordados na praça, o Passos e mais não sei qual outro policial procurando. Aí chegou outro tático procurando. E um gordinho fazia assim pra mim, ó. Fazia assim com a cabeça. Aí eu olhava pra ele e fazia assim, ó. Também, ele. Aí eu chamei o Passo, né, meu? Falei, ô, cheguei. O gordinho tá falando que o bagulho tá ali, velho. Porque uma vez acharam enrolado com fita, lembra? Achou a cocaína enrolada com fita nas árvores. Só que aí, como já tinha descoberto, então já não era mais essa situação dos caras guardar. Aí o Passos e outro polícia procurou, o cara procurou na parede, mete lanterna nos buracos. E o gordinho assim pra mim, ó. Aí eu fazia assim pra ele. Aí eu chamava o Passos. Caralho, procura, o cara tá dando que tá ali, velho. Não tá, velho. Aí eu... Deixa eu mudar de lugar, velho. Fui pro outro lado. O gordinho continuou assim, ó. Era tique dele, velho. Era dele essa porra, velho. E eu achando que ele tá falando pra mim, ele só tá assim com a cabeça, o filho da mãe. Cara, mas dessa aí eu lembrei uma vez. Assim que eu cheguei na primeira companhia, trabalhava eu e o Jerônimo, cara. Teve um Mike que o irmão dele foi vítima de roubo em Birigui. Levaram a 500 do cara. Aquelas antigas, né? E aí, cara, um dia a gente fomos pra Alvorada. Aquela bagunça toda, bicho. Os caras arrumando... Uns caras empinando de moto e tal. Entramos numa casa, bicho. Achamos uma placa. Ué, que placa é essa aqui? Aí puxou. Era da 500. Aí, rapaz, fomos lá guindamos o moleque. O moleque, não sei de nada e tal, não sei o quê. Ele não sabia realmente. Mas ele tava andando na moto, né? Aí, ele pegou... Aí eu falei assim, e aí? Ele falou, não sei de nada. Só que tava uma muvuca, só que ele fazia assim, ó. Eu olhei e falei, rapaz, esse moleque tá passando mal, né? Ele... Aí eu... Outra casa vazia. Aí eu fui, dei uma desbaratinada, a moto tava lá dentro, né? Então pra ele não se caguetar, né, ele ficava... E já eu me lasquei. Eu me lasquei, velho. E ó, esse negócio do tique, cara, eu vou contar uma ocorrência aqui. Ali na rua São Bernardo tinha o antigo Expresso Araçatuba, onde é a Protege hoje ali, né? E tava eu, o Sargento Bueno, que já é reformado também, e o Correia. Correia hoje ele voltou para a Guarda Municipal, ele tá lá de classe especial na Guarda. Aí nós fomos socorrer um cara lá na rua São Bernardo, a população chamou, tinha um cara caído tal, convulsionando, e nós chegamos lá, o cara tinha numa das pernas dele, era toda cheia de deformidade, toda torta mesmo, assim, sabe? Um negócio até esquisito de ver. E o protocolo, em alguns anos atrás, o protocolo de resgate, ele nos dava a autonomia para fazer o alinhamento ósseo, né? Uhum. Da vida. Depois parou. E aí, como nós não podíamos mais fazer o alinhamento, cara, nós tínhamos aquelas talas moldáveis, né? Rapaz, nós fizemos umas 4 talas para moldar na perna do cara. E aí, esse cara, quando ele foi voltando a consciência dele, ele viu a perna dele daquele jeito, tudo, ele falou assim, mas o que aconteceu com a minha perna? Ele falou, o senhor deve ter alguma lesão aí. Ele falou, não, minha perna
é cheio de problema mesmo, cara. É tudo torto. E nós imobilizamos a perna dele. Né? Milagre Imobilizamos da perna. tudinho a perna dele, cara. Rapaz. Milagre. O Neguinho uma vez, o Neguinho Dar, nós tava conversando com o Azedo na frente do Mercado Diniz e o cara bateu de moto e caiu na parte de baixo lá, né, da Fundadores. Aí o Neguinho, chama o resgate, ele perdeu a perna. Foi ver, o cara não tinha uma perna aí a muleta dele tinha voado pro lado. Não, mas já aconteceu comigo de socorrer vítima e a vítima já ter alguma parte de membro, né, amputado, decapitado. E aí a população vê o cara daquele jeito e já aciona o bombeiro falando que o cara perdeu a perna ou perdeu o braço. E aí a gente chegava lá e não, o cara já era ocorrências anteriores, né? Pessoal, mas bacana, cara. Obrigado mesmo por essa tarde aqui, por esse momento especial de bate-papo, de rever amigos que têm história, porque fica só que nem você falou, né? Tem os grupos de WhatsApp, é o dia inteiro história, mas às vezes não tem esse momento de estar junto aqui. E quem está nos assistindo pode ver que é tranquilo, né? O pessoal fica às vezes com vergonha de vir aqui. Eu fiquei com vergonha de vir de falar e já está no segundo. E vai ter muito mais. mais. Com vergonha, vocês imaginam. E assim, é legal porque você vê que várias pessoas, né, querem vir com vocês dois, né? Tem outros colegas que querem vir porque por conta dessa interação de ideia e tudo mais, é legal. Quero deixar aqui aberto, você que está nos assistindo, manda pra gente no particular lá o nome de quem vocês querem que a gente traga aqui para estar fazendo esse bate-papo. Convidar alguns antigão. Marcelão, bicicleta, quero trazer ele aqui, tá correndo de mim também. Só não pode ter uma galinha aqui, viu? Ele não tem gosta. medo de galinha que se caga. Cara, eu conheço um cara... Ele enfrenta 20 ladrão, mas se tiver uma galinha aqui, esquece. Eu conheço um cara que tem medo Ô, Crescenço, vai entrar aí, Crescenso, galinha. Bico olho, isso aí. Bico olho. Então vou revelar de um cara aqui que tem medo de barata. Puta. Aí também... Ó, vou falar pra você. Tava eu, o Beson e esse cara. Nós alugamos um apartamento e fomos três. Né, fomos em 3 casal. Na verdade, o apartamento era da ex-sogra do Beson. Né? E aí nós fomos para esse apartamento em Pitangueiras. Aí chegamos da praia à tarde, aí de repente, alguma das 3 mulheres lá falou assim: nossa, olha uma barata ali. Pronto. Tá em cima do chinelo. O Beson foi e catou o chinelo para jogar a barata pela sacada do apartamento. Cara, quando esse cara é o Tesolim, mano. Não. Tô te falando, cara. Quando o Tesolim viu, ele começou a gritar, velho. Ele começou a gritar, eu falei, é zoeira, né, meu? Aí ele começou a gritar mesmo assim, aí ele foi pra sacada do apartamento. Pular no e falou assim, Beson, não vem com essa barata aqui não, que eu pulo, cara, tô falando sério. Aí ele pôs a perna pro lado. E aí... chamaram o bombeiro pra ficar embaixo. A mulher do Tesolim, a Dani, começou a gritar, para, Beson, ele tem medo mesmo, ele tem pânico de barata, para. Mas devia ser aquelas baratas venenosas, né? Cara, ó, vou falar pra você. Que tem umas baratas eu nunca vi, irmão. De chifre, né? Cara, tem barata venenosa. Polícia de respeito, mano, mas na hora que chegou uma barata... Pilota moto pra caramba. Pilota moto do caramba. Eu tenho uma ocorrência com o Tesolim, que ele zoou até hoje eu. Lá no Amizade, lá naquela casa do Seresteiro. Ele era vizinho de Seresteiro. Ali tudo era ponto de tráfico, né, da família do Seresteiro, né? Aí, cara, eu sempre... É que eu falo, eu acho que o polícia tem que ser malandro, cara. Pra viver na rua, ele tem que ser malandro. Nós abordamos a família do Seresteiro e eu vi que a luz, o holofote dentro da casa cegava. Não deixava, atrapalhava a vista para olhar lá dentro. Aí eu falei pro Tesolinho e pro sargento, monta na barca, mas continua conversando com eles que eu vou entrar sem eles ver, porque a luz ofuscava. Eu e o Tesolinho ficamos aqui encostados na parede e entramos. Peguei o HT rapa. E abaixamos, cara. E ficamos no corredor da casa, no meio da grama, no meio das plantas, eu e o Tesolinho. E aí as barcas foram embora, cara. Nós ficamos ali. Aí, o Tesolinho até hoje. Entra pra dentro que eu posso estar na Blazer. Entra pra dentro.
Cara, e passaram do nosso lado, porque realmente a luz ofuscava. Todo mundo passava, os adultos. Vem vindo uma criancinha que a luz não pegava no rosto dela, cara. Eu quietinho assim, ó, e tesolinho. Igual um duende. É, quietinho. Ela passou. Oi, tudo bem? Falei pro tesolinho, corre. Cara, nós descemos correndo pra Lagoa do Miguelão. E ele morava lá embaixo, tesolinho, né? Sim. Porque a gente não queria que a família visse, né, meu? De repente até falou, esse moleque tá louco, porque eles não viram a gente, cara. Mas o menininho viu, cara. Passou baixinho, então, como ele era menor, a luz não pegou. Quando ele veio, eu não sabia que a criança ia entrar. Eu falei, puta, velho. Tava eu e o tesourinho um do lado do outro, ele passou. Oi, tudo bem? Falei, não, corre, velho. E aí nós saímos correndo, cara. Tesourinho. Eu vou defender o tesourinho, cara. Vou pesquisar hoje se tem alguma barata venenosa. Barata d'água, velho. Bom, pessoal, vocês querem deixar algum recado aí pra galera? Vai lá, Camilo, que eu fui muito forte no último. Um abraço pra algum Pra amigo esposa. aí também. Escuta, o Coronel Draghi, ele tá comandando um batalhão lá na Ele região. acho que Aposentou, ele cara. tá Ele tá comandando a na... guarda agora. É? Ele tá na Bacana. Também outro cara legal pra trazer aqui, né? Traz o Coronel Belentano aqui. Então, mano, eu pedi o telefone Não é dele. bom. Pedi o telefone Pai do céu. dele pro Fausto hoje. E até mandei uma mensagem pra ele, mas ele não Vou ter uma do visualizou. Coronel Belentano na Rondon. Eu dirigindo pra ele. O mais, assim, que tinha que estar estourado, assim, que era mais explosivo, era eu, né, cara? Mas o Coronel Belentani e o Tenente Tropaldi, o Capitão Tropaldi agora, né? No banco de trás, a gente pro 28. Com Astra, sem giroflex. E aí eu comecei a empurrar uma caminhonete, meu. Que tava na esquerda. Empurrando, dando farol e a caminhonete não saía. Não saía, cara. Eu falei, puta que eu pariu, velho. E ele, esse cara aí, ele é estourado, né? Não sai da frente. Não sei o que ela passa. Ele quer que passe pelo acostamento, passe por cima, passe do lado. Eu dei seta e saí da lateral, cara. Na hora que eu saí da lateral, o Capitão Tropaldi, na época tenente, ele tava no banco de trás, né, meu? E o coronel aqui, o Astra abaixo, a caminhonete alta. Só viu o dedo assim dentro da caminhonete, ó. Falei, velho, não vou nem falar, bicho. Não vou nem falar. O Capitão Tropaldi, que era um cara sossegado, falou assim, você viu, coronel, o que ele fez? Falei, não, velho, pelo amor de Deus, cara. O que ele fez? Fez assim, ó. Ele fez isso, Fausto? Ah, coronel, ele fez. Cara, era um médico. Esse médico depois, cara, eu não sei se ele tava muito doido aquele dia lá. Ele disse que tava indo pra tirar um plantão lá em Guararapes. Ele é conhecido aqui. Né? E aí ele falou que tava trabalhar a noite inteira, tinha que puxar mais um plantão, não viu que era viatura e não sei o que lá. Aí o Coronel Lápis chamou a rodoviária e barba e bigode, né? Aí ele chegou lá no 28, ia ter uma solenidade, e falou assim, ó, como é que tá a população? E o duro, que o meu motorista viu e não quis. Eu falei, eu não quis porque mexeu com o senhor, eu ia matar ele, então não pode mexer com o senhor. Aí ele começou a rir. Mas é um cara que é um puta de um comandante. Cara, né, eu dirigia pra ele, aí eu fui fazer IAP. E o Rui foi buscar ele, né? Aí o Rui falou, ô Camilo, o que eu faço lá, cara? Eu falei, meu, chega lá, soca o dedo no interfone, porque a casa dele é grande, é 2 terrenos, e ele não escuta, que ele fica lá no fundo, beleza? Então você descansa o dedo no interfone mesmo, beleza? Às vezes vai ter que tocar 2 vezes, beleza. Cara, bicho, o Rui chegou, ele não gostava, ele já ficava na sala de TV ali, Na primeira sala ali, esperando, vai. Descansou. O Rui chegou e pá, o dedo no interfone, ele gritou lá de dentro, enfia o dedo na bunda, filho da puta. Como que era o cara lá do laboratório de rato do 28? O gordinho? Puta, qual que era o nome dele? Ele era conhecido pra caramba, ele ficou preso porque ele foi dançar carnaval. É o Tatinha. Tatinha colocava um som sertanejo e a sala de laboratório de rádio era do lado da sala do coronel. E na hora do almoço ele queria dormir. Aí ele, esse Tatinha é um caralho, velho. Fica com esse som sertanejo dele, essa moda de viola do caralho, eu quero dormir. E ele desse som alto, velho. Escutando essa porra aí. Eu vou falar com ele, coronel. Cheguei lá, o Tatinha.
Rapaz, quando você coloca essa música, o Coronel chega chora lá. O Coronel chega chora, velho. Ele lembra da infância dele. Aumenta essa porra de som, velho. Se quer ganhar ponto com ele, você põe um som alto no sertanejo. Chegou na hora do almoço, velho. Ele, pau! Sertanejo, velho. Tatinha! E ele xingava, né, velho? Ele Vai tomar no cu com esse som! Rapaz, ele ficava bravo. Só que é um cara, velho. Eu grito, Troveja, grita e não vai te dar facada na costa. É de homem pra homem, velho. Eu lembro de uma situação, para encerrar aqui também. Como é que eu tô tentando lembrar o nome daquele cabo que dirigiu para ele bastante tempo quando ele foi capitão? O Veiga. Depois do Veiga. Tira a hora lá no Serra Dourada. No condomínio lá, cara. Até a filha dele se formou. Ele encerrou no Corpo da Guarda. A filha dele se formou medicina. O Ortega? Ortega. Deu um incêndio. E aí o bombeiro nós tinha aquela carreta, aquele Scania velho que foi preso com droga em 1929. Pensa num caminhão velho, cara. E aí a gente precisava rasgar a Mário Covas para acessar a rodovia. E aí ele falou assim, tá indo pro incêndio. Tá, vou fechar o trânsito. Aí o Ortega vinha, fechou ali a Barão do Triunfo, rasguei com aquela carreta. Aí fiz ali a Crepom, aí fechou a Porangaba, passei, chegou uma hora ali perto daquele gelo Graúna, cara, quase que eu passei por cima da Blazer com a carreta, porque a intenção dele foi cruzar a frente pra fechar, mas não... Pensa num caminhão velho que não tinha freio, né, cara? Quase que Tinha que começar a frear lá no bombeiro pra começar... Rapaz, quase que eu passei por cima da Blazer deles com aquela carreta lá. Mas a Blazer dele também era velha, não tinha? Você não gostava de abandonar aquela Blazer, não. Né, e você falou dois caras, né, cara? Você vê, faculdade de medicina era uma coisa surreal, era muito longe da vida de um policial militar poder dar oportunidade para um filho, né? E o Ortega ralando, trabalhando 2, 3 lugares, pagou a faculdade de medicina da filha dele, tá formado. Ortega, cara. O Boldrin que você falou aí agora há pouco, o filho dele passou ele agora. publicou essa semana aí, parabenizando, chorando, que o filho passou em medicina na UEL. Um abraço, parabéns aí pra você. Corrido pra caramba a UEL, cara. Pois é. O Batista, filha dele, a Pâmela, se formou medicina também, passou no federal. É formada também, já filha trabalha. Então, olha aí, cara. Do Basileu. Do Borella também? Basileu. Basileu, o filho dele passou na UEL. É verdade, o filho do Basileu também, cara. Acho que foi um dos primeiros que passou, foi o filho do Basileu. Acho que foi o primeiro, né? O Ortega, eu falo que eu convidei ele pro tático. A filha do Tenente Venâncio, do bombeiro, também passou medicina na USP, cara. Eu quase passei no Barro Branco, irmão. Fiquei por pouco, eu não fui e não estudei. Ficou por duas dúzias de... duas dúzias de questões. Eu falo assim, eu vou deixar um recado principalmente pra molecada aí, pros jovens, cara. Claro, tem que estudar, não tem outro negócio. Mas olha só, quando eu tava em Franco da Rocha, ia ter o rodeio de Cajamar, ia ter escala extra pra todo mundo. Inclusive seu primo sabe dessa história, o Fernando. Pirulito. Pirulito? Pirulito. Aí um cara da nossa escola, cara, o moleque andava numa CGzinha Leituíla, ele era motoboy antes de entrar na polícia. Chama Guilherme. Ele quis dar o balão no sargento, o sargento falou assim, quem for fazer a prova do Barro Branco vai ficar fora da escala. Então, vocês têm que já avisa antes, porque depois lá na frente vai vir a escala, vai coincidir com a prova, não sei o quê, que era bem antes, já tinha a escala do rodeio. Então quem vai fazer a prova do Barro Branco, levanta a mão. Aí ele, levantou a mão. Aí ia chegar o encerramento da inscrição, velho. Ele falou no pelotão, pessoal, a hora que o sargento sair da aula aí, fica todo mundo aqui que eu preciso trocar uma ideia. Falou, eu não tenho dinheiro pra fazer a inscrição do Barro Branco, velho. E eu dei meu nome, senão eu vou ficar preso o resto da minha vida aqui. Porque eu não vou ter a inscrição pra apresentar. E sexta-feira é o último dia. Aí fizeram um rateio, cara, no pelotão. Pagamos a inscrição dele. Na época era R$50, isso lá em 98, né? Cara, não foi que ele fez a prova.
E passou? Passou. Nós formamos, ele foi para a Operação Verão. Seu primo estava na Operação Verão lá em Peruíbe. E aí ele estava lá em Peruíbe também e ele, naquela época, anunciava, né? Ô, Copimar. Aí ele chamou no final do expediente, despedindo da Operação Verão, que ele ia se apresentar na Academia do Barro Branco. Então você, cara, tem esse sonho de prestar a Academia do Barro Branco? Cara, não desista. Vai lá na raça. Não teve condição de ter um bom estudo durante a infância. Vai lá, arrisca, faz o concurso. Se é seu sonho, não desista, irmão. Porque eu tenho prova, seu primo sabe dessa história que eu tô falando. Você falou isso aí, para encerrar. Pirituba. Final de curso, começa a apertar. Não vai encerrar nunca aqui. Começa a apertar a escala, né? Que um inventa uma coisa, outro inventa outra. Aí perguntou, quem sabe datilografia? Para fazer o assentamento da outra turma, né? Fazer. Eu não levantei a mão. E o negão também não. Aí, quem sabe não sei o que lá. E foi falando, assim, curso que o cara tem, assim, de profissionalizante, né? Quem aqui é barbeiro? O negão levantou a mão, o coqueiro. Levanta a sua, cara, levanta a sua. Aí eu, mas eu nunca cortei cabelo, velho. Ele falou, rapaz, é só raspar. É só raspar. Eu levantei, cara. Então tá bom, vai lá. Já conversa com os caras da barbearia, se não tá fora da escala. Tô falando pra você, velho. Hein? Já fazia assim com a mão, né? Tô falando pra você, rapaz. E aí os caras da datilografia põem lá pra lá, outros vão ajudar no P1, outros nas sessões e vai os dois bestas lá. Cara, os primeiros moleques a gente cortou o cabelo, velho. E o negão falava assim, não é a máquina não, é a cabeça que é torta. Próximo. Vai punha a culpa. Meus primeiros, cara, ficou parecendo um demente, cara. Um lado mais alto, outro baixo. E ele mete a máquina, ele falava, raspa embaixo, vai trocando só o pente. E por isso que tinha tanta história de que jogava os alunos do trem, né, cara? E aí, cara, no segundo choque, a gente pegou tantas manhas de cortar o cabelo pra disfarçar, né? Que cortava um, aí ia subindo, né? Uhum. E a gente pegou a manha de tanto cortar errado, e a gente continuou na barbearia, que a gente cortava o cabelo dos caras depois, cara. Ninguém mais gastava dinheiro com barbearia, não. Era eu e ele cortando. Mas os primeiros... Ficou bonito. Tinha que escolher o lado pra tirar a foto. Bacana, então, pessoal. Mais bola, uma né? vez, muito obrigado. Valeu mesmo por esse momento aqui de descontração. Tenho certeza que a galera vai curtir bastante esse momento. E quero deixar aqui um recado, então, para você que está aí nos acompanhando, está nos assistindo. Pessoal, preciso que você se inscreve no nosso canal, preciso que você curta, que você compartilhe, para que os nossos parceiros continuem acreditando e dando essa força aqui pra gente. Quero agradecer aqui o Jonathan, o Antônio da produtora, que tem dado todo esse suporte técnico para nós. E dizer para você, vem acompanhando o nosso canal com a gente, vai nos seguindo, vai nos apoiando e até a próxima. Um grande abraço.